Salve, muito boa noite, seja bem-vindo. Pois é, nós estamos aqui no Coração do Poder, nos estúdios da Jovem Pan em Brasília, levando até você as entranhas da política, detalhes de como é feita a política por aqui. Hoje nós vamos falar da relação de empresas privadas, do lobby, o lobby bom, não é aquele lobby da mala preta, mas o lobby novo de convencimento e de todas as relações aqui entre poder, iniciativa privada e interesses em Brasília. É verdade, existem 1000 interesses por aqui, republicanos, não republicanos, mas acontece que o mundo mudou e o Congresso Nacional assumiu poderes muito importantes e está ali concorrendo com o Executivo em grau de importância. Hoje, portanto, nós vamos falar com João Henrique Rummel. Você já ouviu aquela frase de que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia? O Rummel é um profissional de venda de conselhos, ou seja, um consultor, né? E isto é muito importante. Nós vamos conhecer como são as relações de poder por aqui. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da Jovem Pan, muito obrigado. Inicialmente, eu queria te dizer o seguinte: quem é que manda no país? Há um grande debate ali, o Supremo está mandando, o Executivo sempre mandou porque tem a caneta, mas agora o Congresso Nacional está mandando. Rummel, quem é que manda hoje no Brasil? Boa tarde, é bom estar mais aqui uma vez com vocês, mas a gente está passando por um processo de consolidação do poder. Eu acho que o Brasil vive uma idiosincrasia de poder. O que é essa idiosincrasia? Nós temos uma Constituição que deu poder ao Legislativo. Nós temos, a população brasileira pediu pelo presidencialismo. E a gente tem hoje as castas do funcionário público, junto com o Ministério Público e os pequenos partidos, provocando o ativismo do judiciário. E isso vem colocando uma certa insegurança jurídica dentro do processo de norma. Mas o Congresso hoje vem cada dia puxando o poder que está na Constituição para eles. Antes de entrar exatamente nesse assunto, nós vamos falar sobre esse poder novo do Congresso Nacional. Você usou um termo muito importante, que é a casta. Eu acho que a casta hoje de Brasília, da cidade de Brasília, é de advogados, mas não devemos desprezar os altos funcionários públicos por aqui, né? E é realmente uma casta quem manda em Brasília? Eu acho que Brasília nós está mudando também a casta das pessoas que estão relacionando com o poder. Por quê? Olha só, a nossa legislação, tá certo? Ela foi feita, a maior parte dela, em regime de exceção. Tá? Ou na época Vargas, ou no regime militar, onde deu um empoderamento para que as normas de regulamentação das leis, tá certo, foram feitas através de decreto e através de instruções normativas e portarias. Tem até decreto-lei, gente. Pois é. E aí o que acontece? E quem normatiza e quem cria regras, na realidade, não é o Legislativo, é o Executivo. O que vem acontecendo hoje é que as leis e antigamente também, as iniciativas, elas sempre saíam do Executivo. Uhum. Então, o sonho de qualquer setor que queria uma solução era ter o seu texto, a sua coisa, numa medida provisória, porque essa tinha a possibilidade de ser votada, de ser incluída e virar um outro marco, ter uma modificação. Já mudou isso. Mudou por quê? Porque as medidas provisórias já não são tão importantes, já não travam a pauta, já não estão sendo quase nem votadas. Então isso muda, você sai da casta dos funcionários públicos que tinha a parte de regulamentação, de propor leis e que eram poderosos em relação a isso e que usavam o Ministério Público para chegar no Judiciário. Hoje isso está vindo para dentro do Congresso. Então vou te dar um número seguinte, em 2012, 80% do que virou marco legal era de origem do Executivo. Em 2022, 76% do que virou marco legal é de origem do Legislativo. Olha, na CPI CPI do PC, aquela CPI na era Collor, prestou depoimento na comissão Antônio Hermílio de Moraes, um grande empresário, né, na época e tal. Ele respondeu uma pergunta do senador Jarbas Passarinho, que era o presidente da comissão.
dizia, mas o senhor, um grande empresário, em vez de procurar o presidente da República, foi procurar o PC Farias? Por que isso? Ele respondeu, quando o senhor vai no Palácio do Planalto para um pleito, chega no elevador, o assessorista diz, eu resolvo isso aí. E resolve. Da segunda vez, o senhor vai aonde? No presidente da República ou no assessorista? É claro que vai por onde resolve. E Brasília é assim, né? Brasília é assim, então eu acho que vai hoje... por onde resolve. E as medidas provisórias resolviam. Porque era a única forma de votar, porque elas trancavam a pauta. Então eu não tinha outro assunto senão a pauta do Executivo, porque eles travavam a pauta. Tanto que as mudanças da medida provisória tem 3 fatos que são importantes que mudaram o Congresso. O primeiro, antigamente, a medida provisória valia 30 dias. Com 15 ela travava a pauta, mas ela podia ser reeditada eternamente. Quando mudou... O plano Collor ficou 10 anos. Exatamente. Então, o que acontece, só para você ter uma ideia, quando caducou isso, quando mudou o rito de 60 para 60, travando a pauta com 45, mas o Legislativo ganhou a faculdade de deixar caducar. E ela não podia ser republicada naquele ano legislativo. Isso já foi um grande poder, mas mesmo assim continuou travando pauta. O que mudou o travamento de pauta foi quando teve uma ação do Supremo que julgou a favor dos funcionários, uma medida provisória, a favor dos funcionários do IBAMA, falando que a medida provisória não valia porque ela tem um erro de procedimento, que ela tinha que ser, antes de ir para a Câmara, ela tinha que passar por uma comissão mista para julgar a sua constitucionalidade e a sua urgência. E criaram a comissão mista. E os congressistas... Mas ela existia, nunca se reunia. O Supremo decidiu, me lembro disso, o Supremo decidiu que precisava passar pela comissão mista. E que as medidas anteriores, que não passaram pela comissão mista, estavam valendo, mas daqui para frente... Exatamente. E aí o que aconteceu? Hoje ela entra e ela só é votada quando é votado lá, então ela não trava mais a pauta. Então o que acontece? O Congresso pôde votar mais as suas matérias. O presidente da Câmara e o presidente do Senado passaram a ser dono da pauta. Ele não tinha mais nada do Executivo como medida provisória para travar a pauta. Nesse momento, eles estão até tentando travar a pauta com um regime de urgência, que é um risco. Tá certo? Então, com 45 dias tem que ser votado. E na atual conjuntura, ela fica um pouquinho de uma negociação meio dúbia para poder se votar isso. Já nas últimas experiências, eles têm retirado a urgência. Nessa semana, eles não estão tirando, que é um projeto poucos polêmicos. Mas então é o seguinte, e o que acontece com isso, então? A pauta passa a ser do Congresso. A pauta é um poder muito grande. E a pauta é um negócio muito grande. Para você ver, a reforma tributária é de origem do Congresso. Tá certo? A reforma, o PL do saneamento é do Congresso. Eu posso te dar uma lista de outras iniciativas. Então, quer dizer, o Executivo hoje, ele já não tem aquele poder que ele tinha dele mandar, dele fazer, dele construir, dele controlar a pauta. Então, isso já muda. E tem um outro fator hoje que está empoderando demais o Legislativo, é que antigamente o Executivo ele tinha um poder muito grande até de criar uma fisiologia em relação a ele com as emendas, com os recursos orçamentários para levar recursos para os municípios. E hoje os parlamentares estão recebendo uma independência gigantesca. Eles têm quase 38 milhões de reais de emendas individuais, mais um percentual das emendas de bancada impositivas. Então é o seguinte, eu brinco muito que no dia 8 de fevereiro de 2024, os parlamentares entraram e empenharam 38 milhões de reais, mais as emendas impositivas. Isso pelo computador, no CIAF. Pelo computador. Sem lidar com o governo. Sem lidar com o líder, sem se dar com o presidente da casa, sem se dar com o executivo. Ele só entrou lá e colocou o que ele queria, como queria, dentro das normas que estavam dentro do PPA. E colocaram esse recurso lá dentro e aplicou. Ele não deve favor para mais ninguém. Ele, na minha opinião, está cada dia mais livre. Quem vai ter que pedir o voto dele agora é o líder, é o presidente da casa e é o governo. Como é que vai ser essa relação de troca? Como é que vai ser essa relação conceitual? Ela vai ser através de favores? Que favores? Ideológicos, conceituais? Como é que vai ser isso? Sobre medidas provisórias, eu acompanhei esse debate na Constituinte. Eu me lembro que o José Sarney,
o país vai ficar ingovernável sem o decreto-lei, né, que ele era aprovado por decurso de prazo, ao contrário da medida provisória. Inventaram a medida provisória, foram buscar na Constituição italiana, né, uma medida que é parlamentarista, né? Se fosse parlamentarismo, uma medida provisória não aprovada, cairia o gabinete. E agora uma medida provisória num ambiente presidencialista perde totalmente a função e fica um modelo esquisito demais, né? Mas hoje o Congresso Nacional ficou empoderado. Ganhou o poder de pauta, ou seja, de iniciativa de lei, e também o poder econômico. Onde o Congresso foi buscar esse dinheiro, Ruma? Olha só, eu falo que o marco para levar isso, e parece que é uma contradição, foi quando se criou o teto de gasto. Tá? Porque no teto de gasto, antigamente, o Congresso criava receita para botar as emendas dele. Era um jogo assim, o governo subestimava as receitas, mandava o orçamento, o Congresso superestimava e embutia seus projetos. Exatamente. Quando veio o teto de gastos, isso muda, porque o orçamento agora não é feito mais em cima da receita, ela é feita em cima da despesa passada acrescida à inflação. E tem um teto. O que aconteceu? Num determinado momento, os parlamentares ficaram sem os recursos. E aí eles tinham que achar uma maneira. E acharam a maneira seguinte: como é que o Executivo me paga as emendas? Com os recursos discricionários. Então vem cá, esses recursos discricionários vão ser nossos. E aí foi criado, que se criou o nome de orçamento secreto, e hoje são as emendas individuais e de bancada. Que dá ali 120 bi, né? Estamos falando em torno de 60 bi, né? Ah, não, para o Congresso, né? Para o Congresso, 65 bi. 65 mas o discricionário inteiro... 120. 120, quer dizer, metade para o Congresso e metade... E hoje, senhores, o deputado, como disse aqui o Rúmel, vai diretamente lá no computador, no CIAF, e programa as suas emendas. Ele tem as emendas individuais que ele manda para onde quiser. Então, se você acha que merece uma atenção do deputado do seu município, procura o seu deputado, que ele está lá cheio de dinheiro. São 55 bilhões de reais nas mãos dos deputados e senadores. O senador tem um pouco mais do que deputado, né? Mas isso muda a política, o chip da política está modificado, quer dizer, não há mais como fazer chantagem, aquela história, liberar emendas, acabou, né? Agora, parlamentar, o ser humano, sempre mais dinheiro é melhor. Quer dizer, como o governo ainda tem dinheiro, vai ter que gastar não só o dinheiro no que ele quer, mas também para dar os recursos suplementares, os extras para os parlamentares. E vão discutir. Mas eu acho que isso vai dificultar mais. Eu acho que o debate ideológico dentro do Congresso, da pauta, política pública, ela vai melhorar muito a qualidade do debate, porque a sociedade vai deixar de ir, a sociedade organizada vai deixar de ir no Executivo, vai diminuir a sua ida ao Executivo e vai começar a prestar mais atenção no Legislativo. Vai se aproximar mais com os impactos regulatórios, o que impacta qualquer ação que for ser tomada, junto aos seus parlamentares, junto ao seu núcleo, ao seu reduto eleitoral. Então, vai ser interessante. Isso mudou a geopolítica por aqui. Eu vi um prefeito me dizendo que foi no Ministério pedir recursos e tal, e que o ministro falou: prefeito, você está no lugar errado. Vai no Congresso que a grana está toda lá. É assim mesmo? Mudou bastante. Se você olhar, eu gosto de contar uma história, que é o seguinte: o Temer chegou a publicar uma ordem que os ministros não poderiam receber parlamentares na quarta-feira, por causa, senão não conseguia votar, porque todo mundo estava nos ministérios. Hoje, se você pedir audiência no horário das votações, é capaz de você conseguir, porque ninguém está batendo na porta mais. Os ministros estão indo no Congresso, mas... Hoje, então, quem está batendo na porta dos parlamentares é o Executivo. E essa mudança da geopolítica, o poder, ele é sempre envolvido em demandas, né? Demandas republicanas, demandas não republicanas, é assim. E o lobby sempre aconteceu aqui em Brasília. Muita gente vira a cara para esse nome, mas é o nome de convencimento, né? Convencer, o poder. Antes esse lobby era no Executivo e agora no Legislativo. Eu acho que ele está ficando mais forte no Legislativo do que no Executivo. E eu acredito que isso é um fortalecimento da democracia, até mesmo dos controles e das fiscalizações.
certo? Antigamente, eu falo o seguinte, a questão tanto do legislativo, vou só colocar, hoje eu boto uma emenda numa cidade, o meu adversário está olhando a minha emenda, porque se ela for mal aplicada ou mal utilizada, é um motivo para me descaracterizar até o meu bloco político em relação a isso. E uma outra coisa que é importante também, nesse negócio do lobby ser no legislativo, é que eu acho que é mais transparente. Eu não estou discutindo dentro de quatro paredes. Eu estou discutindo mais aberto. Eu pude ver essa situação nova nas frentes parlamentares, né, que é um modelo de lobby muito interessante. As frentes são formadas, contratam técnicos, né, e esses técnicos subsidiam os deputados de informação. Né? O deputado vota como ele quiser e tem um partido político por trás. Mas as informações da frente parlamentar são precisas e cuidam de setores. O Rúmel é da frente parlamentar de comércio... empreendedorismo. Empreendedorismo, né? Como é que é o nome da frente? Eu sou da frente parlamentar do comércio e serviço, da frente parlamentar do empreendedorismo, da mineração sustentável e do biodiesel. Eu fui no encontro lá e gostei. É um encontro transparente, onde todos dizem e defendem os seus posicionamentos e prioridades de votação no Congresso Nacional. Quer dizer, mudou completamente o chip da política de como fazer aqui a demanda em Brasília. Porque uma coisa que é importante e que busca a aproximação do legislativo da sociedade, é que assim, o executivo ele tem advogado, técnico, número, ainda tinha o orçamento na mão. O gabinete do parlamentar não tem condição de ter tudo isso. Muito menos o partido político também não tem condição. E o legislativo não tem condição de dar isso. Se a sociedade não se aproximar e melhorar a qualidade do debate, levar a informação, a qualidade, o impacto regulatório, tá certo? Vai ficar pendente e a gente pode faltar pautas, pode ficar desproporcional o debate. Por isso é muito importante as frentes e a participação da sociedade civil na parceria com as frentes parlamentares. As frentes viraram uma novidade da política, né? Algumas aqui, como a FPA, essa sua frente do comércio, do livre comércio, são fortes, algumas maiores do que os tradicionais partidos políticos. Eu não digo maior do que o partido político, são funções diferentes. E um vem complementar o outro. Olha só, o partido político ele tem um papel de articular, de organizar a política a nível nacional. Eu acho que as frentes ela têm um estudo técnico de impacto qual é o impacto que qualquer medida que for ser tomada dentro do legislativo, do executivo, até mesmo no judiciário, tem que ser avaliada e colocar qual o impacto que vai ter em cada setor. Para quem ser o árbitro é quem tem o voto, que é dentro do parlamento, que é representante da sociedade. Então, as frentes parlamentares, na realidade, vêm apoiar os partidos com informação de qualidade, para informar qual é o impacto dentro disso. Qualquer medida vai ter um impacto, maior no setor, menor no outro, e que a pessoa que tem o poder de arbitrar isso é o parlamentar que vai votar. E ele, quanto mais informação ele tiver, quanto mais gente levar a informação, melhor vai ser a qualidade do seu voto. E são mais de 200 frentes parlamentares, mas poucas são ativas e que têm reuniões regulares, né? Eu colocaria a mais forte é a FPA, né? Eu acho que é a mais antiga em termos de estrutura de apoio. É a que hoje tem, mas hoje nós temos outras frentes também se organizando, participando. Pode falar quais são? Olha, tem a própria FPE, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, a Frente Parlamentar do Comércio e Serviço, a Frente Parlamentar, que o Arnaldo é o presidente, a Frente Parlamentar do Livre Comércio, tem a Frente Parlamentar da Infraestrutura e Logística, temos a do Portos e Aeroportos. Empreendedorismo, né? Do empreendedorismo. Do Movimento Brasil Competitivo, também, dos cooperativa também é muito ativa, ambiental de também. De defesa, né? Que é o pessoal da bancada da bala. Mas essa é uma bancada, eles não têm uma frente. Eu tenho uma bancada da bala tem a frente, mas é assim... Livre defesa. E tem também a da igreja também. Que também... A impressão que eles vão regulamentar a frente, viu? Olha só, e já é um regulamento, ela se baseia na Constituição e no regimento, porque é o seguinte, a frente parlamentar nada mais é do que um bloco de parlamentares. Então, assim, a gente pode ter o bloco dos partidos, como pode ter o assunto por bloco. Uma frente parlamentar por assunto.
A frente parlamentar, ela é registrada, é registrada na mesa do Congresso, ela tem estatuto, tem norma, ela é quase que um apêndice ao Congresso Nacional. E é muito interessante que uma frente parlamentar, por exemplo, a FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, que antigamente chamava Bancada Ruralista, esses nomes ficaram meio pejorativos e mudaram, né? Então, ela tem deputados de esquerda, de direita, de centro, né? E que defendem o setor. Alguns deputados desta frente da agropecuária têm um sítio e vai nesse sítio comer um frango caipira no final de semana e está na frente, na FPA e ao lado ali de pessoas que defendem grandes empreendimentos rurais, mas é assim no Congresso Nacional, que vale o interesse do deputado. Eu acho que é um pouquinho um complemento disso. Olha só, se você olhar a FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, alguns dos seus presidentes nem agricultor era. Alceu Moreira não é agricultor, Nilson Leitão não era agricultor, Marcos Montes não era agricultor, o próprio antes do Lupion, o Sérgio de Souza. O Pedro Lupion não é, ele é publicitário. Mas enfim, a família dele é. Ele ainda tem uma vinculação direta com a agricultura. O que importa é você ter um bom tema, um bom debate com a sociedade que soluciona o problema. Olha só, o papel do parlamentar é buscar soluções de melhorar a qualidade de vida, melhorar o serviço, melhorar o preço, a qualidade de vida. Para isso, eu tenho que ter informação. Certo? Então, eu só vou ter informação se a sociedade se organizar, se aproximar. Na FPA, tanto na FPE quanto na Comércio e Serviço, tem um instituto por trás, onde tem uma instituição que organiza esses dados, que monta as estratégias, que observa o que está acontecendo para poder informar aos parlamentares, eles debaterem e tomarem decisão. Porque o parlamentar tem que entender que a decisão é o voto dele, não é o que está dando um apoio para ele, mas ele tem que prestar um serviço para a sociedade. Esse é o objetivo. E fica mais transparente. Eu tenho a impressão, Romeu, que isso vai interferir lá no voto, quando as frentes ficarem famosas, mais famosas ainda, e as pessoas vão entender que estão elegendo aqui para o Congresso representantes de setores, né? O setor de transporte, o setor de aviação, o setor agropecuário, o setor da livre iniciativa, enfim, isso aí revela muito o caráter e o que defende o parlamentar. Eu acho que isso é importante. Agora, eu acho que o parlamentar, independente dele estar ligado ao setor A, B ou C, ele vai ter que ter informação, certo? De um contexto da sociedade. Então, por exemplo, para você formar uma frente, você tem que ter um terço dos parlamentares. Se você tem 200 frentes, um parlamentar vai participar de várias frentes. Ele vai receber vários tipos de informação, vários tipos de input. A capacitação dele, a informação que ele vai levar, o debate que ele vai levar para a sociedade é muito grande. Porque é o seguinte, o importante hoje, Zé, é imaginar que um parlamentar, a vida dele não é só aqui em Brasília votar. Ele tem que levar, entender o que está lá na ponta. Ele tem que levar a informação. Então, quando ele recebe uma boa informação, que ele olha que ele está fazendo uma vantagem ao seu eleitor, ele vai comunicar isso, ele vai informar isso, ele vai demonstrar isso e vai receber críticas e elogios. E ele vai avaliar o que ele tem que votar ou não. Esta parceria, esse trânsito da informação, ele é muito importante para a democracia e o fortalecimento do debate público. A experiência do Romeu aqui na área política é muito grande, participou do Executivo, né? Do Ministério da Agricultura, é um consultor muito requisitado aqui, é diretor da Action, né? Action HealthGov, né? Isso, uma empresa que se especializou em fazer o trabalho de relações governamentais, que está em alta aqui em Brasília. E já viu passar aqui vários congressos e tendências. Esse congresso é mesmo conservador, como todo mundo diz? Eu acredito que sim. Tanto que o que eu acho hoje é que a pauta de esquerda que o governo Lula pensa em fazer, ele está se afastando dela. Certo? Então, você vê que todos os projetos que é encaminhado pelo Executivo é muito mais na área econômica, sem fins ideológicos, muito mais para obter as metas de melhoria de investimento, de cumprir as metas fiscais, do que a ideologia de fortalecer o
o executivo, o governo, de uma forma geral. Então, eu acho que esta é uma tendência que está ocorrendo agora e que vai ser consolidada aí daqui 6 meses, nas próximas eleições. A gente vai observar o que vem pela frente. Se é a tendência do brasileiro é ser mais à esquerda, mais à direita ou ao centro. O governo está apanhando muito, vem perdendo. Perdeu nessa votação aí do projeto do fim das saidinhas, perdeu em vários outros pontos, né? Esse enfraquecimento do governo é em virtude também da dificuldade de entender o novo Congresso, que não precisa mais da liberação de emendas ou do carimbo do governo para liberar as suas emendas, mas também por relação com o próprio Congresso, nessa novidade, né? Há sempre maneiras de criar estradas. Eu acredito que a gente está vivendo um momento de grandes transformações, certo? Olha só, se eu pegar há 2 anos atrás, eu tinha 28 instituições ou federações capazes para receber recursos públicos para a campanha. Hoje eu só tenho 15, tá certo? Quantas vão ser a partir de 2027? Está tendo uma consolidação, uma diminuição de partidos. Isso é muito bom, quer dizer, o executivo já tem que aprender isso, já tem que ter esta visão de como que isso acontece. Outra coisa, aquele negócio fisiológico das emendas vai reduzir bastante, não digo acabar, mas vai reduzir bastante. Com isso, você vai ter muito mais um debate técnico do que um de negociação e fisiológico. Então, eu acho que isso é um crescimento gigantesco, é uma forma de mudar a forma de fazer política, a forma de fazer lobby, tá certo? E que vai forçar a sociedade a participar mais efetivamente do processo. E essa ideia do lobby aqui em Brasília mudou bastante, mudou a característica, né? Mudou a estratégia de fazer lobby. E eu acho, Rúmio, que está mais transparente, né? Mais aberto o lobby hoje, né? Eu acho que o lobby ele ficou mais aberto. Eu ainda faço algumas críticas que precisam mudar. Hoje o hábito a gente saiu das medidas provisórias, mas a gente está colocando muita urgência de matéria. E essas urgências acabam diminuindo o papel do debate, a falta de passar em comissões, para que realmente possa se fazer o debate, ter o preparo para levar mais informações, mais tempo aos parlamentares. Eu acho que isso é um processo que está acontecendo. O que eu estou falando é uma transformação. E eu acho que a cada dia mais vai ser mais transparente. Cada dia vai entender qual é o interesse de cada setor e como é que é a relação de cada setor com cada parlamentar. Como é que é a estratégia de liderança no Congresso? A gente vê que alguns parlamentares têm mais influência. Antes eu sabia como, era dinheiro, né? Financiamento de campanha dos coleguinhas. Quem financiava tinha mais acesso a votos e a poder. E hoje, qual é o símbolo do poder? Olha só, é isso que eu estou falando. Hoje ainda nós estamos no processo de transformação. Isso. Não sei como é que vai ser. Está modificando a cada dia. O tipo de líder, né? A característica do líder. A característica... Porque é o seguinte, olha só. Hoje, os líderes ainda são importantes, porque é esse negócio da urgência, é os líderes que decidem. Os líderes dos partidos. Dos partidos que ainda decidem. Então, quer dizer, ele ainda tem uma liderança. Mas, fala uma coisa. Eu sinto que os parlamentares do baixo clero estão muito incomodados com isso. Porque são sempre os mesmos relatores, do mesmo grupo que relata, que faz isso, que tem esse empoderamento. Só que a gente não pode esquecer que o voto para a presidência da Casa, dentro desse novo modelo, e vai ser a primeira eleição dentro dessa nossa visão, o ano que vem. Como é que vai ser o resultado dessa eleição? Será que o Arthur realmente vai conseguir fazer o seu substituto? É a grande interrogação. No Senado a coisa está mais ou menos definida, né? Se não acontecer um hecatombe, Davi Alcolumbre. Agora na Câmara está aberto. Eu acho que não, tá? Eu acho que essa nova visão e essa nova liberdade de você ter o orçamento e faz o que quer, está mudando o comportamento. A única diferença é que o Senado as pessoas são mais reclusas, falam menos do que dentro da Câmara. Então, esse movimento, no Senado, quando percebe, ele já aconteceu. Na Câmara, não, ele vai sendo construído. Então, ele é mais exposto. Então, eu, sinceramente, essa definição de como vai ser o lobby, como vai ser o papel da liderança, como é que vai ser esse relacionamento do parlamentar com o líder, do parlamentar com o presidente da casa, do parlamentar com o executivo, eu acho que isso vai dizer para a gente qual vai ser o rumo real só o ano que vem. Muito bem, essa é uma conversa boa aqui no Ponto Final com o João Henrique Rúmel.
Ele é diretor da Action, que é uma empresa especializada em relações governamentais aqui no coração do poder, Brasília. Muito obrigado, muito boa noite. Eu que agradeço mais uma vez, boa noite. É isso aí, muito obrigado e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.